Boa tarde, primeiro ano, quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vou começar com textos de fruição, com as correções das atividades de ontem, com a letra M do caderno ângulo e mais uma atividade de hoje, tá bom? Então vamos lá. Como combinado, essa semana só terão como textos de fruição textos, lendas folclóricas, certo? Hoje eu trouxe aqui para vocês aquele cartaz com a lenda do Boto Rosa, tá? Eu não abri o cartaz todo porque dá para ver a imagem da lenda do Boto aqui e a historinha tá aqui do lado, que eu vou ler para vocês, tá bom? Vou fechar aqui para poder ler melhor. Boto. Conta a lenda que em noite de lua cheia, o Boto transforma-se em um rapaz bonito e forte. Ele veste uma roupa branca e um chapéu que esconde o orifício por onde ele respira. Ótimo dançarino, seduz as mulheres nas festas à beira dos rios da Amazônia. Depois de namorar, já de madrugada, se despede de sua companheira, pula na água e volta a ser um boto. Ele tem filhos com muitas de suas namoradas, mas não quer saber deles, pois gosta mesmo é de curtir a noite, dançar e conquistar o coração das mulheres que ficam apaixonadas por ele. Esse aqui é o Boto, que vive lá nos rios da Amazônia. Gosta de festa, gosta de dançar, gosta de namorar e depois vai embora e deixam as moças todas apaixonadas por ele. E sempre faz isso em noite de lua cheia. Certo? Amanhã volto com mais uma lenda. Essas lendas são muito misteriosas, né? Será que são verdade? Será que não? Não sei. Pode ser que partes delas sejam verdadeiras e outras nem tanto, né? Folclore. Então, pessoal, voltando à aula de ontem, a tia Bruna apresentou para vocês a letra M e mostrei que juntando com as vogais nós formamos sílabas. O M com A faz um má da matemática, tá? Aqui é a primeira. O M com E faz um mé ou me, depende do som. Eu botei medida, o som fechado do E. Com o I, mi, a minha palavra foi o milho. Depois o M com O, também dependendo do som, se for aberto, mó, se for fechado, mo. O meu era modelo. E o M com U, mu, de museu. Certo? Aí, nas nossas atividades da plataforma, primeira atividade, o texto da mula sem cabeça. Vocês lembram da lenda da mula? Vou dar uma lida aqui rapidinho para depois a gente fazer as perguntas e as respostas, tá? Então vamos lá. A primeira atividade, M1, mula sem cabeça. De acordo com as histórias contadas pelo povo, apesar de seu nome, esse mito tem sim cabeça e lança fogo pelas narinas e pela boca. Conta-se que uma mulher namorou um padre e foi amaldiçoada, se transformando na mula sem cabeça. Nas noites de sexta-feira, ela aparece em pequenos povoados e ataca quem tiver em seu caminho. Ela galopa e relincha como se estivesse chorando. Se alguém corajoso retirar os freios de sua boca, a mula sem cabeça ficará livre da maldição e voltará a ser mulher. Esse foi o nosso texto de ontem, nossa lenda folclórica Mula sem Cabeça. Aí na questão número 1, aqui embaixo, estava lá, esse texto é uma, pontinho, pontinho, e faz parte do folclore brasileiro. É uma lenda. Tá aqui a nossa resposta. O texto é uma lenda, né? Número 2, por onde a mula sem cabeça soltava fogo? Pelas narinas e pela boca.
resposta do número 2. Na número 3, o que aconteceu para a mulher ter se transformado em mula sem cabeça? Ela namorou um padre. Ela namorou um padre. E aí foi amaldiçoada. Número 4. Em que dia da semana ela ataca quem passa pelo seu caminho? Às sextas-feiras, né? Tá aqui, sexta-feira. Número 5. E o que faz depois? Galopa e relincha, como se estivesse chorando. Começa aqui, ó. Galopa e relincha, como se estivesse chorando. E para terminar no número 6, o que precisa ser feito para a mula voltar ao normal, né? Para que a mulher volte ao normal. Alguém corajoso tinha que tirar os freios de sua boca. Tá lá embaixo. Alguém corajoso tinha que tirar os freios de sua boca. Certo? Essas foram as respostas das questões 1 ao 6 da atividade M1. Depois a gente tinha a atividade M2. Deixa a Bruna virar aqui a folha do caderno dela. Onde nós tínhamos que completar as palavras com as sílabas ma, me, mi, mo ou mu. Certo? Na primeira letra A eu tinha a palavra museu, então eu usei o mu. Na letra B, amigo, usei a sílaba mi. Na letra C, moeda, usei o mo. Na letra D, mala, usei o ma. Na letra E, medalha, usei o me. Certo? Depois aqui eu tinha a letra F, América, usei o me. Para fazer o me do América eu boto o acento agudo no E. Na letra G eu botei milho, M-I, podia ser molho, mo, podia ser malho, ma, mas eu botei o mi. H, tamanho, sílaba ma. Na letra I, mulher, mu. E a última, ânimo. Na letra J, botei o mo. Certo? Aí no exercício número 2, era aquele dos códigos, certo? Onde a gente tinha a mãozinha, o envelopinho, o coração, a lâmpada e o smile. E cada símbolo desse tinha 2 palavrinhas com uma sílaba ma, me, mi, mo, mu, e a gente tinha que botar essas palavras de acordo com os símbolos. Então, o símbolo da mãozinha, vocês tinham que colocar a palavra maiô e manhã, certo? Que são as sílabas do ma. Depois, no envelopinho, na cartinha, era com me, mercado e medida. Depois, com mi, o coraçãozinho, vocês tinham que botar a palavra mimado e miojo, que é aquele macarrão instantâneo. Na lâmpada, as palavras com a sílaba mo, moda e molho. E o último, que era o smile, a carinha sorrindo, musa e múmia. Certo? Todo mundo fez bonitinho? Bacana. No número 3, em cada linha horizontal, tem um alimento. Escreva-os. Na primeira linha eu tinha o tomate, eu circulei ali, mas a gente na plataforma escreve. Depois na segunda, maçã. Na terceira linha eu tinha a manga. Na quarta, milho. Na quinta, morango. Sexta, melancia. E a última, melão. Nas linhas horizontais. Aí a tia Bruna fazendo a atividade, eu percebi que na vertical também tinha a palavra mamão. Mas como eu só pedi horizontal, nas linhas deitadas, tomate, maçã,
manga, milho, morango, melancia e melão. Certo? Virei a minha página aqui, continuando lá na plataforma, a gente tinha que desembaralhar as letras do lado das figuras e formar o nome delas, né? Na primeira eu tinha mola, eu tinha aqui as letrinhas embaralhadas e aí eu fiz mola, M-O-L-A, mola. Na segunda eu tinha as letrinhas embaralhadas para formar a palavra muro, M-U-R fraco O, muro. E a última eu tinha as letrinhas embaralhadas da múmia, M-U, mu, com acento agudo no U, mia, M-I-A, múmia, certo? No número 5 eu tinha aquela placa com as figuras. Vamos lá, vou mostrar aqui as figuras para vocês. Tá aqui as figuras. As figuras estão aqui, certo? E a gente tinha que escrever o nome de 2 animais. Aí eu coloquei lá na letra A, ó, minhoca e macaco. Tava lá, ó, o macaquinho aqui embaixo e a minhoca aqui em cima. Eu tinha pato, eu tinha leão, nada disso era para ser escrito, só minhoca e macaco. Escrevi lá na minha letra A, minhoca e macaco. Na letra B era para escrever o nome de 2 objetos. Eu achei meia, eu achei a mola, a mala e a mesa. Eu achei 4, vocês tinham que escrever somente 2. Poderia ser um desses. Meia, mola, mala e mesa. Tá aqui, ó. A meia aqui no cantinho, a mesa aqui embaixo, a mala, a mola ali do lado do sol. E vocês poderiam escolher 2 dentre essas 4, tá? Depois, na letra C, 2 frutas. Eu coloquei lá a maçã e o mamão, que eram as 2 frutinhas que tinham na imagem. A maçã aqui em cima e o mamão aqui um pouquinho mais embaixo, do lado do patinho, certo? E por último, um meio de transporte na letra D, que é a moto, motocicleta, que tá aqui embaixo, certo? Todos fizeram? Tá aqui a palavra moto, tá? No número 6, vocês tinham que escrever frases com a palavra música. Eu botei na letra A a minha frase, o rádio toca música. Na letra B, a palavra médico. Eu escrevi, levei meu filho ao médico. E na letra C, mala, a mala está vazia. Lembrando, pessoal, que quando a gente escreve uma frase, a gente não pode esquecer do ponto final, certo? Eu quero depois saber das frases de vocês. Mandem para a tia Bruna, tá? Aí, feito isso, acabamos as atividades da plataforma com a letra M, o texto da Mula Sem Cabeça e as atividades de ortografia. Partimos para o nosso livro Ângulo, fomos lá para a página 97, onde encontrar informações, né? Aí a gente leu o texto, a gente descobriu que a gente tem vários tipos de fontes de informação de pesquisa, que a gente pode procurar em livros, revistas, em bibliotecas, né? A gente tem também sites confiáveis na internet, onde a gente pode procurar no nosso tablet, no nosso computador, pelo celular. A gente também pode fazer pesquisas de campo, que é ir até o lugar onde está o material sendo trabalhado, pesquisado, como nessa foto aqui, e também ir a museus, né, para pesquisar o que a gente está querendo aprender, certo? Aí,
a gente virou a página, fomos para 97, partimos para 98, nós trocamos ideias, onde você procura informação sobre os assuntos que te interessam. Depois a gente tinha que citar 3 fontes de pesquisa lá do texto de trás, nós citamos. E depois em que fontes de pesquisa as pessoas das imagens estão buscando informações. Também falamos sobre isso. Aí a gente tinha uma atividade para pesquisar em fontes de informação variadas características de um animal que pode ser encontrado no jardim e depois registrar abaixo as informações e o local que você fez essa pesquisa. Certo? Tia Bruna pesquisou sobre a joaninha. Como eu havia prometido, botei algumas informações aqui sobre esse inseto. Primeira coisa, descobrimos que a joaninha é um inseto, né? E vive muito em jardins. Então, eu botei o nome dela aqui, joaninha. Aí eu botei, ó, geralmente tem o corpo redondo e colorido. Se alimenta de folhas, de pólen das flores, de mel ou até de fungos. Descobri que algumas joaninhas soltam um líquido amarelo com um cheiro desagradável para espantar, para se defenderem de predadores. E também que elas voam e têm antenas. A minha fonte de pesquisa foi um site confiável na internet chamado Wikipédia. Botei aqui a minha fonte de pesquisa aqui embaixo. No site pt.m.wikipedia.org. Foi aonde eu achei essas informações sobre a joaninha. Cheguei a procurar se eu tinha algum livro aqui em casa de ciências, mas a tia Bruna lembrou que ela botou os livros dela de estudos, a tia Bruna deixou lá no Braga, então eu não tinha como ter acesso. Mas eu fui num site confiável, pesquisei e depois eu vi se todas aquelas informações ali estavam corretas. Fui em outros sites também e vi que as informações estavam batendo. Então, tudo bem eu ter feito essa pesquisa nesse site da Wikipédia, certo? Aí nós viramos a página, tivemos lá um de olho no texto e a gente viu as informações no site zoológico.com.br/animais/invertebrados/bicho-pau sobre esse animalzinho aqui também. Vou ler rapidamente para depois a gente fazer a atividade de trás e corrigir. Bicho-pau. O bicho-pau possui uma das adaptações mais fascinantes do reino animal, que é a camuflagem. É um animal que pode passar horas paralisado em um galho de árvore sem que seja notado. O bicho-pau é um inseto totalmente inofensivo e de movimentos lentos. Vale-se desta curiosa estratégia para se defender de predadores, principalmente de aves. Os bicho-pau vivem em plantas, se alimentam de folhas, brotos, principalmente de goiabeiras e pitangueiras, e nunca chegam a uma população suficientemente numerosa para causar danos à agricultura. Esta espécie de bicho-pau é uma das maiores espécies que existem no Brasil, com fêmeas com 22 centímetros em média, e os machos possuem asas e são bem menores, atingindo 15 centímetros. Possuem hábitos noturnos e ocorrem no Rio de Janeiro, na Bahia, no Espírito Santo e na Amazônia. Certo, pessoal? E aí a gente descobre aqui o que o texto que você acabou de ler foi retirado de que fonte, foi de um site confiável. E qual é o assunto tratado? Sobre o inseto bicho-pau, certo? Aí nós tínhamos que virar a nossa página e responder as perguntas sobre o bicho-pau. A Bruna respondeu todas aqui, ó.
Por que o bicho-pau recebe esse nome? Aí era uma resposta pessoal, vocês poderiam botar como vocês quisessem. Tia Bruna escreveu, porque ele parece um pedaço de galho, de madeira. Certo? Número 2, do que o bicho-pau se alimenta? Ele se alimenta de folhas e brotos. E botei entre parênteses, principalmente goiabeiras e pitangueiras. Na número 3, quantos centímetros mede a fêmea do bicho-pau e o macho? A fêmea, 22 centímetros e o macho, 15 centímetros. Embaixo a gente tinha que escrever 2 características do bicho-pau. Eu escrevi algumas para vocês poderem corrigir aí, ver se batem com as que eu coloquei. Pode se camuflar, é inofensivo, vivem em plantas, os machos têm asas, têm hábitos noturnos, são insetos, né? Essas foram as características que eu botei, bastavam colocar 2. Na número 5, marque um X no quadradinho que indica o tipo de hábito do bicho-pau. Ele tem hábitos noturnos, ou seja, ele é mais ativo à noite. Durante o dia ele descansa, se esconde dos predadores e à noite ele sai para se alimentar, para se reproduzir, né? Então, segundo o quadradinho noturno. Na número 6, a gente tinha que conversar e depois registrar aqui embaixo o que você achou mais interessante sobre o bicho-pau. E depois registrar aqui como você contou para os seus colegas, para os seus familiares em casa. A tia Bruna botou que era uma resposta pessoal. Vou dar a minha opinião, o que eu achei mais legal do bicho-pau é o poder deles de camuflagem, né? Isso para mim é muito interessante, acho muito legal o animal poder se esconder no meio da natureza para poder se proteger dos seus predadores, no caso do bicho-pau, das aves. Isso para mim é o mais interessante. E para você? Tem várias outras informações ali que são interessantes também. Uma coisa que eu também achei interessante, que eu descobri no ano passado, quando a tia Bruna começou a trabalhar com o livro ângulo, que eu ouvia desde pequenininha que o bicho-pau era um bicho perigoso, que ele era venenoso. E eu descobri com essa informação aqui, desse site do zoológico, que isso não é verdade. Isso era uma lenda. O bicho-pau, ele é inofensivo, ele não faz mal a ninguém. Isso também foi uma curiosidade que me deixou bem feliz, porque eu tinha muito medo. E lá na minha casa, em São Pedro da Aldeia, tinha uma época que tinha muito bicho-pau lá, sabe? E aí a tia Bruna tinha muito medo. Eu via um bicho-pau, eu descobri um bicho-pau. A tia Bruna tinha mania de subir nas árvores, né? Nas árvores, nas mangueiras que tinham lá na minha casa e tudo mais. E aí eu ficava com medo de subir na árvore, eu ficava com medo de ter um bicho-pau ali e ele me picar e ele me morder, porque eu achava que ele era venenoso. E com essas informações do livro Ângulo, a tia Bruna descobriu que é um animal inofensivo, ou seja, ele não faz mal ao ser humano. E aí eu fiquei muito feliz, achei muito legal essa informação. E assim a gente termina a nossa atividade de ontem, correções feitas, certo? Tudo bonitinho. Vamos começar então nossa aula de hoje. Página 101. É uma atividade de português, um assunto que nós já trabalhamos, que é o som da letrinha C, certo? E lá no rabo do leão está escrito formação de palavras. Então, nós vamos trabalhar com formação de palavras, certo? Já vou adiantar aqui, como já falei, a gente vai trabalhar o som da letra C e eu coloquei ali em cima para relembrar vocês que o som do C muda de acordo com a vogal que vem em seguida. Se for com A, com O ou com U, eu tenho o som do K, K, né? K, Ko, Ku. E se for com o C e o E, ou o C e o I, ele faz o som do S, C e Si.
certo? Então, vamos lá agora para a primeira atividade. Você já viu que algumas letras representam mais de um som, como a letra C. Vamos relembrar. Aí eu tenho aqui palavrinhas que eu só mudo a vogal depois do C. E aí eu mudo o som e mudo o significado da palavra. Aqui, por exemplo, ó, C com A, K, R-A, Ra, cara. Eu tirei o A aqui e botei o E aqui, ó. C com E, C, som do E fechado, R-A, Ra, cera. Certo? Cara, K, cera. Aqui, no segundo, eu tenho conta. Tirei o O, botei o I, virou cinta. Aqui eu tenho o som do K. Aqui eu tenho o som do S. E aqui, no terceiro quadrinho, eu tenho a palavra curto. Curto. E depois eu botei o F, ficou certo. Só troquei as vogais. O restante das letras são as mesmas. Com isso, eu mudo o som e o significado. Certo? Tia Bruna, o que é cara? Nosso rosto. Cara. O que é cera? Cera pode ser um produto que a mamãe usa para limpar o chão, para deixar o chão encerado, sem arranhão. Pode ser a cera do mel de abelha também. Pode ser a cera que a gente tem no ouvido, que a gente usa o cotonete para limpar o ouvido e tirar a cera. Tem vários significados essa palavra. E conta. Conta é um verbo, vem de contar. Tia Bruna, conta uma história para mim? Pode ser também como a gente fala, um registro matemático, uma conta. Peraí, deixa eu fazer essa conta aqui. 2 mais 2, fiz uma continha, tá? E cinta, tia Bruna, o que é cinta? Cinta é um objeto que na maioria das vezes são as mulheres que usam, que botam aqui na barriga, depois que a mamãe tem neném, ela tem que usar uma cinta para deixar a barriguinha bem apertadinha, para ir voltando para o lugar aos poucos. A cinta ajuda a esconder a barriguinha. É uma cinta, tá? A gente usa aqui na cintura. Curto é o contrário de comprido. O meu cabelo agora, ó, que eu cortei na minha casa, está curto. Ele já foi comprido, grande, né? Agora ele está curto, certo? E depois, certo, é o contrário de errado. Você fez a atividade certinha, né? O exercício está certo. É o contrário de errado, tá? E aí depois, a gente vem aqui embaixo, no texto bicho-pau, isso acontece também nestas palavras. Aí eu tenho aqui, ó, lá do texto, camuflagem, curiosa, causar e cerca. Essas 4 palavrinhas aqui apareceram no nosso texto do bicho-pau, certo? Querem voltar lá para ver? Vamos voltar lá então, ó. Vou pegar meu lápis aqui e vou circular, ó. Camuflagem tá aqui em cima, ó. Camuflagem. Aí depois vamos procurar, o bicho-pau é um inseto totalmente. Curiosa, tá aqui. Vamos lá, os bichos vivem, se alimentam de folhas, brincadeira, e nunca causar, achei aqui. E é logo aqui cerca de 22 centímetros. As 4 palavrinhas: camuflagem, curiosa, causar e cerca. As 4 palavrinhas com a letra C
que estão no nosso texto do bicho-pau, certo? Aí agora a gente vai para as atividades trabalhando sempre com a letra C e os sons diferentes. No número 1, aquela atividade que a gente já está careca de saber fazer, juntar a letra C com as vogais, formar sílabas. Depois escrever palavras com as sílabas no início, no meio ou no final das palavras. Aqui eu já tenho a consoante que está trabalhando, as vogais aqui em cima e o quadro para a gente completar. Em cima sempre só as sílabas e embaixo as palavras, tá? Então, o C com E faz Sé, já está aqui. Eu vou procurar uma palavra com essa sílaba no início, no meio ou no fim e vou escrever embaixo. Depois eu vou fazer o C com A, K, vou botar o K aqui, vou escrever uma palavrinha embaixo. Depois eu vou juntar o C com O, vou colocar aqui, vai fazer CO ou CO, vou escrever uma palavra embaixo. O C com U já está todo pronto, ficou aqui o CU e embaixo Curitiba, que é um lugar no sul do Brasil, certo? Curitiba, Paraná. Curitiba fica no Paraná. E por fim, C com I, Si. Vou botar o Si aqui e vou escrever uma palavra embaixo, tá? Vocês façam aí na casa de vocês. Amanhã eu trago algumas sugestões de palavras com as sílabas, ok? No número 2, tá assim. Agora escreva uma palavra da atividade 1 de acordo com o som da letra C. Então, depois que vocês completarem aqui, vocês vão escolher uma palavra que tem o mesmo som da cara, ca, co, cucu. Vou escolher uma das 3 e vou botar aqui. E o mesmo som de cera, que é com C ou Si, e vou colocar aqui. E vocês vão escolher essas palavras da atividade número 1, ok? Deu para entender direitinho? Deu, né? Beleza. Virei minha página, vamos para 102. Também já fizemos essa atividade. Vocês vão ter que nomear as imagens e contornar a sílaba que tem a letra C. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a caneca, tá? Como é que a gente escreve caneca? Vamos pensar por partes. K, C com A. Né, N com E. É a letrinha que a gente vai aprender semana que vem. E o K de novo, C com A. Escrevi aqui caneca, tá vendo? E agora eu vou circular a sílaba que tem o C. No caso da caneca, eu tenho duas. O K do início e o K do final. Então, eu posso circular as duas, tia Bruna? Posso. Circulei o K e circulei o K. Ok? Aqui do lado eu tenho uma calculadora. Aqui embaixo eu tenho uma cenoura. Aqui eu tenho um capacete. Embaixo eu tenho uma coruja. E aqui eu tenho uma melancia. Tia Bruna, por que você falou assim devagarzinho? Falei sílaba por sílaba. E prestem atenção que muitas vezes a gente fala com um som e se escreve com outro. Que nem quando a gente fala calculadora. Ó, calculadora. O cal acaba saindo U, mas não é. É L, ó. Calculadora. Por isso que eu falei bem devagar. Calculadora. Cenou. Olha, tem 3 sons no no, ó.
noura, capacete, coruja e melancia, certo? E aí vocês vão escrever essas palavrinhas e circular as sílabas que tem a letra C. Fechou? Beleza. E aí, para terminar nossa aula de hoje, como a gente só tem um tempo hoje, a gente vai ficar só até aqui o em casa 15 na página 103, ok? Então vamos lá. Número 1. Observe o quadro de sílabas, junte-as e forme 8 palavras. Você pode repetir as sílabas. Observe o exemplo. Eu tenho várias sílabas aqui. O exemplo aqui tá bobo, tá vendo? Eu peguei aqui a sílaba bo e formei a palavra bobo. Repeti, não tem problema, tá? Então eu tenho o quadro aqui com o K, si, cu, co, se, da, di, du, do, de, ba, bi, bu, bo, be e o vá, vi, vu, vo, ve. Tenho as consoantes C, D, B e V junto com as vogais A, I, U, O e E, certo? E vou formar 8 palavras, tá? Eu tenho 3 linhas aqui e eu vou colocar 8 palavrinhas. Amanhã eu trago sugestões de algumas, beleza? Para terminar, no número 2, eu tenho aqui, com a ajuda de um familiar, procure em livros, revistas, jornais ou sites confiáveis outras informações sobre o bicho-pau. Escreva uma delas e na sala de aula conte aos colegas, ao professor, o que você aprendeu sobre esse animal. Então, pessoal, uma atividade que vocês vão ter que fazer em casa, não vai dar pra gente conversar, porque a gente está sempre aqui pela internet. Então eu peço para que vocês procurem, pesquisem, depois vocês gravem um pequeno vídeo ou tirem uma foto segurando o livrinho de vocês com a informação diferente sobre o bicho-pau que vocês vão pesquisar e a fonte. Se vocês fizerem um vídeo para mim, não precisa colocar a fonte aqui. Vocês vão segurar o livro, vão ler para a tia, vão dizer e vão falar, olha, tia Bruna, eu achei isso no meu dicionário aqui em casa. Tia Bruna, eu achei isso numa revista que meu pai tinha sobre ciências. Tia Bruna, eu procurei num site confiável. Se vocês forem tirar fotos, aí vocês botem na última linha a fonte, ou seja, o lugar de onde vocês tiraram aquela informação, tá? Eu vou pesquisar aqui também e amanhã eu também trago uma resposta para vocês. Fechou? Então, nossa atividade de hoje, páginas 101, 102, 103, tá? Vocês vão formar palavras com as consoantes C e as vogais. Depois daqui dessa atividade eu vou tirar uma palavra com o som do k, k, k e aqui com o som do s, 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 que é o som do C. Vou escrever as palavras referentes às figuras e circular a sílaba que tem o C. E aqui vou formar 8 palavrinhas com as sílabas que estão aqui e procurar mais uma informação sobre o bicho-pau e registrar aqui e dizer a fonte de pesquisa. Combinado? Pessoal, mais uma vez a tia Bruna pede e fala, e vou falar quantas vezes forem necessárias. Tirem fotos das atividades que vocês fazem. Para mim é importante. No final do bimestre, quando a gente vai fazer o relatório, os professores vão fazer os relatórios de vocês. É uma base que eu tenho para saber como está o desenvolvimento de vocês, se vocês estão conseguindo trabalhar direitinho, se está tudo correndo bem. Não deixe de mandar essas fotos, pode ser vídeo, não tem problema, tá? Eu vou ficar aqui esperando a foto de vocês. É muito legal, porque aí eu mostro aqui nas próximas aulas para os outros colegas verem, né? É muito legal.
A tia Bruna mata um pouquinho da saudade também, tá? Não deixem de fazer, não. E se tiver dúvida, não esqueçam de falar com a tia Andréia pelo WhatsApp, pede pro papai e pra mamãe mandarem uma mensagem. Tia Andréia repassa pra mim e a tia Bruna volta no conteúdo que tá rolando a dúvida, tá bom? Então é isso. Amanhã eu volto, amanhã nós temos 2 aulinhas, volto com as correções, volto com 2 conteúdos novos pra gente aprender mais um pouquinho, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa e até amanhã.